Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Se você quiser enviar um comentário sobre esse ou qualquer outro episódio, basta escrever um e-mail para laura@lauraperucchi.com ou me mandar uma mensagem pelo Instagram, laura_perucchi. No episódio de hoje, eu recebo uma amiga muito especial, Raquel Paiva, e eu não sei muito bem como apresentar o tema de hoje. A gente vai falar de várias facetas da vida da Raquel. Ela veio pra cá como au pair e após o fim desse intercâmbio, ela decidiu correr atrás do sonho de estudar moda em Nova York. No meio disso tudo, a Raquel saiu do armário, o que não foi algo fácil ou simples, e também lidou com o doloroso fim de um relacionamento. Mas sabe o que eu mais lembro ao falar dela? Eu lembro quando alguém me falou da Raquel e eu comecei a seguir ela no Instagram. Eu lembro também que eu queria fazer uma série de vídeos sobre moda em Nova York e eu quase não fui falar com ela. Eu vi as fotos dela, né, blogueira de moda, e ela meio que me intimidava. Pra falar a verdade, eu achava a Raquel metida sem nem conhecer ela. E eu tô trazendo essa questão aqui, fazendo questão de assumir isso, porque muitos de nós fazemos isso. E a gente acha que sabe tudo da vida de uma pessoa por conta da internet. Esse meu pensamento quase me privou de conhecer uma amiga especial. Então, passadas essas devidas apresentações, Raquel, seja bem-vinda. Obrigada por essa oportunidade de falar mais um pouco sobre a minha vida, inspirar provavelmente as pessoas que, de alguma certa forma, vejam a minha história como uma inspiração. A gente vai falar de tanta coisa, né? Tanta coisa, né? Eu acho que isso é muito Nova York também, né? A gente vem com uma cabeça de fazer certas coisas e, cara, tanta coisa pode acontecer aqui que você nem sabe, assim, as oportunidades que vão parar no seu caminho, aonde você vai chegar através de Nova York. Então, enfim, estou empolgada para estar aqui. Então, eu queria que tu contasse o que tu estava fazendo no Brasil quando surgiu e como surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos e fazer esse intercâmbio de au pair, que muita gente fala a respeito. Faz um tempinho já, 2011, então já faz 8 anos, passa muito rápido. Se alguém falasse pra Raquel de 20 anos que tava se preparando pra vir pra cá, que eu ia ficar aqui 8 anos, eu jamais ia acreditar. Eu nunca tive sonho de morar nos Estados Unidos, de morar em Nova York, nem de vir pra Nova York, né? Porque quando você faz o au pair, você não pode escolher o lugar que você... Na verdade, você pode escolher a família, né? Então, você pode falar não pra família que mora em Washington, porque você não quer morar lá. Então, eu meio que vim parar em Nova York porque deu certo de achar uma família que eu gostei e era em Nova York, mas eu nunca tive esse sonho de vir pra cá. Na verdade, eu trabalhava com turismo e hospitalidade no Brasil, no litoral de São Paulo, Guarujá, e sempre gostei muito de moda, mas era algo que estava muito fora do meu alcance. E aí, eu sempre foquei nessa área porque era o que tinha mais mercado na minha cidade. E aí, eu decidi fazer o au pair realmente só pra aprender o inglês. Eu lembro que a parte negativa do au pair pra mim era que tinha que ficar 1 ano, que eu falava, eu quero só aprender o inglês, pegar a fluência e voltar, sabe? Ah, que tolinha. E aí eu preparei pro programa de au pair, porque no começo parecia super difícil, você tem que estar com inglês intermediário, meu inglês era bem fraco na época. Era um pouquinho caro pra mim, porque eu paguei tudo sozinha, então já tenho uma grana pra fazer. Então me preparei no Brasil pra vir pra cá. Mas eu lembro um momento que eu desci no aeroporto e comecei a olhar as coisas e eu vi, cara, eu tô aqui, sabe? É tudo em inglês. Olhei ao meu redor, falei, cara, eu não conheço ninguém. Eu tinha um cartão pra fazer ligações internacionais, mas assim, foi um momento que eu falei, cara, eu tô aqui. Se acontecer alguma coisa comigo, eu tô aqui, assim, sabe? Foi um momento que me deu um certo medo, assim. Mas o momento pra vir pra cá, que eu tava preparando no Brasil, era tanta empolgação que eu nem me permiti pensar muito no medo. E aí, enfim, aí fui morar com a família, que parecia super legal. Que era uma família legal, mas tinha problemas, sabe? Tipo, não era a experiência que eu achei que eu fosse ter aqui. Onde era Eles não estavam exatamente em Nova York, na cidade. Era no estado de Nova York, então mais ou menos 1h20 de trem no Upstate New York, se chama Brewster. O legal era isso, no final de semana eu podia pegar o trem e vir pra Nova York. E desde o primeiro dia que eu cheguei em Nova York, eu fiquei tipo, nossa, que lugar incrível, assim, sabe? O primeiro lugar que eu fui foi a Times Square, então acho que também foi... Óbvio, não né? tem como não ficar uau na Times Square, Sim. né? Foi tipo, caramba, eu nunca tinha saído do Brasil. Foi bem corajosa. E assim, minha família não viajava muito, mesmo dentro do Brasil, assim, a gente ia pra São Paulo de vez em quando, mas nunca ficava muito tempo, assim, então eu morei sempre, assim, bem no litoral. Acho que por eu ter vindo, assim, com o meu inglês também não muito bom e tá com tanta vontade de vir, eu não fiz tantas perguntas, não exigi tantas coisas, foi mais tipo... Ai, eu quero ir, sabe? Sabe, eu não entendi essa de, tipo, se você não mora na cidade, se você não tem carro, você não consegue ir pra nenhum lugar. Uhum. E nessa família, eles não tinham carro pra mim, então eu não conseguia sair de casa. Muitas coisas diferentes, assim, de
que eu achei que não fosse ser um problema e acabou sendo um problema pra mim. E aí eu pedi pra trocar de família. O legal de au pair é isso, que tem uma assistência muito legal ao seu redor, então você já chega com uma casa que tem uma estrutura, você tem o seu quarto, um programa bem legal porque não é tão caro, e você tem essa moradia, tem o trabalho, então você tem o seu pagamento toda semana, e você tem, tipo, você pode estudar. Você tem uma bolsa, eles pagam, não sei se mudou, mas na minha época eles davam $500 pra você estudar. E aí eu pedi pra trocar de família. Como, né, você não pode escolher bem o lugar, vai pela família. Eu fui parar na Pensilvânia com uma família incrível, só que no meio do nada. Apesar de ter sido muito difícil, porque eu fiquei realmente muito sozinha, eu não tinha amigos lá, foi um momento que eu fiquei muito comigo mesma, me ouvindo, e foi quando eu decidi mudar pra Nova York, sabe? Pra cidade mesmo. Eu tinha uma amiga que tinha vindo como au pair e tinha mudado visto e tava aqui. E se eu fizer isso, sabe? Bem assim de longe, assim, não, sabe? Quando você fica tipo, se eu fizer, não vou conseguir. Deixa eu pesquisar. E aí eu comecei a dar uma olhada, aí eu encontrei um depoimento da Marta no Facebook. A Marta Saxer, acho que é uma das pessoas mais famosas no mundo das au pairs, né? Michelle Alves também agora, Sim, que é mais da nova geração, né? Mas no teu tempo era a Marta, né? Isso. E aí eu li um depoimento dela, e tanto que eu estudei no mesmo community college que ela fez, foi quando eu ouvi sobre o BMCC. E aí eu não tinha grana, tive que juntar grana e não sabia com quem eu ia morar, achei o meu amigo, o Leandro Veneziani, pelo Facebook, então a gente dividiu um apartamento, mas a gente combinou de morar junto, a gente nem se conhecia direito, então foi bem assim, meio que loucura, que é muito gostoso, muito legal de lembrar e tentar manter um pouco disso, né, e não esperar as coisas ficarem tudo certinho. Ainda estou na faculdade, comecei no Community College, o BMCC, e aí eu transferi para FIT, onde eu estudo hoje, e faço International Trade and Marketing for Fashion Industry. Eu queria que tu falasse um pouco, assim, da vida de au pair. Quais são as tuas responsabilidades? Quais são as maiores dificuldades? Mesmo tu pegando uma família legal, tem os momentos que não são tão legais, né? Porque o que é um programa de au pair, pra quem nunca ouviu falar nisso? Porque às vezes eu não sei, eu vejo que as pessoas podem ver isso como um caminho curto e fácil pra chegar aqui, mas junto com isso vem responsabilidades também, né? Com certeza, sim. Eu acho que eu sou apaixonada por crianças, sabe? Que eu sou louca pra ser mãe. E era difícil pra mim, porque cuidar de criança não é fácil. E você tá cuidando de crianças, de americanos em outro país, então você tem que muito respeitar as ordens deles. Então tem muitas responsabilidades envolvidas também, até questão de segurança, porque você tá com uma criança, né? Acho que o programa de au pair depende muito pra pessoa, assim. Tem pessoas que eu acho que, essa é a melhor opção pra você, e tem gente que não dá certo. Acho que por causa disso, da responsabilidade, a questão de criança. Acho que se você não tem paciência com criança, não adianta. É um programa de intercâmbio que você vem pra morar com uma família nos Estados Unidos. Família americana, mas no caso não precisa ser, né? Porque eu morava com uma família indiana, né? É através de uma agência. Então tem uma agência no Brasil, por exemplo. Eu fui numa agência no Brasil e aí tem as agências dos Estados Unidos. Então elas meio que se conectam pra encontrar... A agência do Brasil encontra o au pair e a agência daqui encontra a família. E aí tem as regras da agência, que você não pode trabalhar mais... Eu não lembro exatamente, mas acredito que são 40 horas por semana. Na minha época, tinha um salário semanal de $200. Tem que ter até 25 anos, eu acho, também. O máximo 25 anos. E não pode ser casada. Não pode ser casada, tem que ter inglês intermediário, tem que ter habilitação, carteira pra dirigir, e você tem que saber dirigir. Não tenta vir e falar, acabou de tirar a carteira e chegar aqui e não saber dirigir. Tô falando isso porque foi o meu caso. Eita. Falei, chega lá, dá um jeito. Não dei jeito. Você não sabe, eu não tinha experiência suficiente. E, numa certa forma, isso é super irresponsável, porque você tá com crianças. Tem muito essa questão de paciência, jogo de cintura, pra saber lidar com eles, até porque você vai estar morando na casa deles também, então não tem muito como fugir. Então tem muito isso, assim, de se pensar antes, tipo, é isso realmente que eu quero? Tem essa parte da independência que você não vai ter completamente se você mora na casa de uma pessoa. É algo que hoje em dia eu jamais conseguiria fazer de novo, morar na casa de uma família. E... É por isso que eu acho interessante trazer esses pontos, porque tem o bônus e tem o ônus, né? Exatamente. Tem que estar muito ciente das responsabilidades, dos deveres, dos direitos. A gente tá em outro país, né? Exatamente. Longe da família. Então, eu acho importante falar disso. E uma cultura diferente também, né? Diferente. Tipo, acho que pra mim, por exemplo, as duas famílias eu tive desafios diferentes. Por isso que eu acho que depende muito da pessoa e da família. A minha primeira família, porque os pais estavam passando por um problema, então eles brigavam muito dentro de casa. E isso pra mim eu não conseguia, me afetava muito emocionalmente, porque os meus pais brigavam muito quando eu era criança. Tem trabalho, sabe? Não é só, tipo, morar nos Estados Unidos, que legal.
Como é que foi essa mudança de sair do interior e vir para uma cidade como Nova York? Porque, tudo bem, tu já estava acostumada de vir aqui passear, saber como é que era, mas como é que foi encarar a vida aqui? Eu acho que aqui, na verdade, foi mais tranquilo do que a mudança para o interior. Eu acho que aqui foi mais... Eu me senti mais a ver com o Brasil, de uma certa forma, até pela mistura cultural, de eu sair na rua e ver as pessoas de todos os tipos, porque quando eu morava na Pensilvânia, era uma cidade que todo mundo era branco, assim, só tinha, as crianças só tinham, a menininha me perguntava, why are you brown? Tipo, por que você é marrom? Tipo, ela nunca tinha visto ninguém moreno da minha cor. Mas a questão de Nova York foi mais, assim, difícil, digamos, é o movimento como, tipo, nunca para e a quantidade de pessoas, porque é muita gente, né? E o pessoal, sabe, acho que quando você vem visitar é algo que não te incomoda tanto, mas quando você mora aqui, você, tipo, tem que ir pra faculdade, tem que trabalhar, você tem que pegar o metrô lotado, você passa por certas coisas que você fica, nossa, por que tá todo mundo aqui no mesmo lugar? Acho que isso foi o mais difícil de adaptação. E acho que a parte da grana, na verdade. No começo, acho que isso foi o que mais me preocupava, assim, porque eu ficava todo mês, será que eu vou conseguir pagar o aluguel? Tipo, é uma cidade cara, o custo de vida aqui é caro, então... Mas eu acho que eu tava tão empolgada estar aqui, que acho que eu talvez não tenha nem percebido outros desafios que, sabe, alguns probleminhas que acontecem no começo. Nesse meio tempo, tu acabou saindo do armário, teve teu primeiro relacionamento sério. Como foi isso pra ti? Tipo, morar fora, tá longe da família, e a gente sabe, infelizmente, que isso não é algo ainda natural pra todo mundo. Quer dizer, é algo natural, só que as pessoas não querem aceitar. Muita gente não quer aceitar, muita gente não quer respeitar. E eu não posso nem imaginar o que é, né, sair do armário ou qualquer outro termo que queiram usar, quando a gente sabe que as pessoas lá fora podem não estar aceitando. Eu ia falar escolha, mas não é uma escolha, né? Não pode estar aceitando isso. E a gente vê tantos relatos de tantas coisas que acontecem, né? Com gays, com lésbicas, enfim. Todas as pessoas consideradas, entre aspas, diferentes, ou que não são héteros, né? Porque não é diferente. A gente que tem que aceitar. E a escolha do outro não muda em nada na minha vida. Eu não sei por que as pessoas se incomodam tanto com isso. Então, assim, levando todo esse contexto, como é que foi isso? E mesmo assim, levando em conta que a gente tá numa cidade... Nova York é uma cidade muito livre, né? Eu acho que tu veio pro lugar perfeito pra isso. Mas tem a questão da tua família, teus amigos. Sim. Como que foi tudo isso? Eu tava falando disso há 2 semanas atrás, porque eu tenho uma amiga que mora aqui na cidade, que veio comigo como au pair. E ela tira sarro de mim até hoje, porque eu fui visitar ela uma vez e falei, vamos passear de uma volta ver os meninos, se a gente conhece algum menino interessante. E eu já sabia que eu era, mas eu não consegui falar, porque ela foi uma das primeiras amigas que eu tinha aqui e morri de medo. E se ela não quisesse ser minha amiga, por eu ser lésbica. E eu acho que é algo que eu tinha muito comigo, né? Acho que a gente tá num caminho muito legal de... As pessoas estão aceitando muito mais hoje em dia, mas ainda existe muito, principalmente, né, nossos pais, o que você falou, da minha família, que cresceu numa geração diferente e infelizmente ainda vê com uma construção completamente diferente da nossa. Eu acho que eu sempre soube, na verdade, desde novinha. Só que a minha família é evangélica, super tradicional, conservativa. E eu já mais imaginei que eles um dia fossem me aceitar. Então, pra mim, parecia muito mais fácil eu ser infeliz e casar um dia com um homem e ter uma família normal, uma vida normal, do que eu passar por isso de, tipo, ter que sair do armário. Eu não conseguia nem imaginar a ideia de sair do armário, sabe? Pra qualquer pessoa. Pra minha família, pra amigos, pra ninguém. Até pra mim mesma. Acho que esse era o maior desafio. Tem tanto essa repressão que a pessoa acaba entrando nessa noia de que, não, eu vou fazer o que a sociedade diz que é certo, entre aspas, e assim eu vou evitar confrontos, vou evitar dor. Não tem como a gente lutar contra a gente mesmo, né? Isso, eu acho que até a exposição que hoje em dia rola, até na mídia mesmo, a gente consegue ver vários casais, e casais que têm uma posição legal, que você olha, você não tem uma opinião crítica ao redor dessa pessoa. Eu acho que pra mim, quando eu cresci, eu não tinha nenhum gay ou lésbica que eu pudesse olhar e falar, caramba, essa pessoa tem um trabalho legal, essa pessoa
tem um relacionamento saudável. Então, o que eu sabia de gay era de ouvir comentários, até na família mesmo. Ai, não sei quem é gay. Ai, não sei quem... É sempre por isso que... um significado negativo. É por isso que representatividade importa, né? Exatamente. Por isso que é tão importante que marcas tragam não só casais héteros, mas casais homoafetivos para campanhas. É por isso que é tão importante a gente ver isso. Tem gente que se questiona, tem gente que questiona isso. Eu acho importante essa reflexão. Se tu é hétero, branco, tu cresceu sempre vendo essas referências. Agora imagina se tu tá fora dessa caixinha, crescer sem ver ninguém igual. Que nem você, exatamente. Né? Até, tipo, sim, coisa de novela ou filmes, de você ver personagens e falar, caramba, tá tudo bem, sabe? E aí, quando eu tinha 19 anos, eu tive a minha primeira namorada no Brasil. Eu tinha um namorado, na verdade, eu traí ele. Aqui eu contando a história péssima. Mas eu traí ele com ela. E aí, por um tempo, eu não sabia se eu queria ficar com ele ou com ela. Eu fiquei com os dois ao mesmo tempo. Ai, que péssima, gente, desculpa, mas tinha 19 anos. E aí, eu decidi que eu queria ficar com ela, sabe? Mas foi algo muito difícil. Só que, no começo, minha mãe queria muito entender. Ela falou, mas por quê? Será que você não ficou com o cara certo? De repente, você tem que tentar mais outros homens pra saber? Eu acho que é isso quando rola que as pessoas falam, não é uma escolha. Porque não é uma escolha. Exatamente. Tipo, eu sinto atração. Eu me sinto bem com a pessoa. Fiquei com vários meninos, namorei com vários... Não namorei sério, mas eu ficava com meninos e até a conversa não tinha... Faltava alguma coisa. Acho que quando eu namorei com minha primeira namorada foi... Tá aqui o que eu precisava. E aí eu terminei pra vir como au pair. Só que quando eu cheguei aqui, na minha cabeça eu já sabia que não dava com menina. Então, já foi quando eu já tava realmente me aceitando comigo mesma. Mas eu tinha muita dificuldade pra falar pras pessoas, tanto que eu conheci essa minha amiga e não contei nada pra ela, porque eu falei, e se ela não quiser ser minha amiga, eu já não conheço ninguém aqui. E aí, quando eu conheci a minha ex, que foi meu primeiro relacionamento sério mesmo, a gente ficou juntos há 4 anos, acho que quando a gente começou a namorar e depois de uns meses, que eu já tava, acho que com 22, 23 anos, acho que rolou uma coisa de segurança, uma confiança, tipo, que eu não tô fazendo nada de errado em todos os... Eu tô muito feliz, eu amo muito essa pessoa me ama, a gente tem uma troca super legal. Assim, a gente fala muito isso, né? Tipo, você não tem que ligar pra opinião dos outros. A gente fala isso, mas é algo muito difícil. Não tem como você viver sem ligar completamente pra opinião dos outros. Mas foi quando eu comecei a me permitir mais essa quem eu sou, sabe? E tu acha que Nova York teve um papel nisso? Com certeza. Acho que o fato de estar longe da minha família foi muito mais fácil. Porque, tipo, não tinha essa pressão de até, por exemplo, a minha namorada vem na minha casa e o vizinho viu vai achar alguma coisa. Isso é tão Brasil, sabe? Né? Então o vizinho achar alguma coisa, ele pode falar com a minha mãe depois. Ou alguém do trabalho viu alguma coisa. Não tinha essa pressão de alguém vai ver alguma coisa. Porque as pessoas que eu conheci aqui... E a comunidade, os amigos que eu criei ao meu redor, todos me aceitavam muito bem. E aí eu percebi isso também, que quanto mais cedo eu falar, era mais fácil. Porque conforme eu fui falando para as pessoas aos poucos e vi que as pessoas não deixaram de ser minhas amigas, eu comecei a falar, logo de cara eu vou falar isso pra pessoa. Porque o problema era... As pessoas não estavam nem aí, mas eu passava por tanta ansiedade que eu ficava, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Então eu comecei a logo de cara, mesmo que você então mude, não queira ser minha amiga, mas pelo menos você já sabe, sou lésbica. E é muito engraçado, porque acho que até hoje eu tento o máximo possível falar logo, tipo, de começo de conversa, tipo, citar alguma coisa. A minha namorada... não sei o que lá, pra pessoa já saber. E não é nem porque, tipo, faz alguma diferença pra pessoa, mas pra mim... Parece que, tipo, eu tô sendo eu mesma. É interessante isso, eu senti essa necessidade. Eu nunca nem tinha parado pra pensar. Uhum. Aí eu conheci várias outras meninas lésbicas que pareciam mais comigo. É engraçado que eles têm até um termo aqui, né? Eles chamam de lesbian lipstick. Que é a lésbica que é mais feminina. Que quando eu cresci no Brasil, eu não tinha muito ao meu redor. Hoje a gente consegue ver muito mais, né? Até no Instagram, YouTube, tem várias menininhas. Mas pra mim, eu passei por preconceito até com meninas que eram lésbicas no Brasil. Porque elas olhavam pra mim e falavam, não, você não é lésbica. Você gosta de maquiagem, você gosta de moda. Você não é, você quer aparecer. Já colocando um estereótipo. Exatamente. Regras que não existem, né? Isso. Eu vi, não, você só quer atenção, você quer dizer porque agora tá meio que na modinha. E eu fiquei, tipo... E eu, na dúvida, já não querendo me aceitar, fiquei... Será? Sabe? E aí, quando eu cheguei aqui e comecei a namorar, eu comecei a me rodear de casais que, pra mim, tipo, eles representavam... Também o que eu sou e o que eu queria ser. Casais saudáveis, que tinha a casinha deles e viviam numa boa, assim, sabe? E eu falei, caramba, tipo... Acho que foi quando eu comecei a realmente ver como uma coisa normal. Então, acho que sim, realmente, Nova York foi o que... trouxe muito isso pra mim. E aí foi quando eu falei pra minha mãe também que
né? Na verdade, contei primeiro pra minha mãe e logo depois contei pra família toda através de um vídeo no YouTube, que eu acho que se voltasse atrás eu não teria feito dessa forma. Mas eu acho que eu tava numa época meio também foda-se, sabe? Não aguentava mais ficar segurando e foi tipo, que todo mundo saiba logo. E aí, pelo menos, eu fiz o vídeo, não preciso falar. Sim. Eu só falei com a minha mãe que eu falei, eu preciso, minha mãe, né, falar com ela separadamente antes. Mas a tua mãe já sabia, né? Então foi o que ela falou. Ela falou, eu já sabia, uma vez eu vi você segurando a mão da sua namorada, mas eu achei que era uma fase, que ia passar. Foi difícil pra caramba pra ela no começo, foi bem estranho. Foi, acho que, sei lá, 20 vezes mais fácil do que eu imaginava na minha cabeça. Até hoje, tem situações, por exemplo, eu vou visitar o Brasil, sempre as pessoas perguntam, o que é muito inconveniente e chato. Mas a gente tá, por exemplo, vai na feira, encontra um conhecido e a pessoa fala, e aí, já arrumou um americano lá nos Estados Unidos? E eu sei que se eu falar pra pessoa, não, então, eu arrumei uma americana. Na verdade, nem americana, mas arrumei uma namorada. Eu sei que minha mãe vai ficar muito sem graça, então eu não quero colocar minha mãe nessa situação, e aí eu fico, não. E por que tu tá interessado em saber se ela arranjou alguém? Tipo, o que vai mudar na tua vida? Sempre Parem de perguntar isso pras pessoas, gente, por favor. E essa ideia também de a gente vem pra cá pra achar americanos pra casar e arrumar green card. As pessoas não vêm pra cá pra isso. Pessoas que... Uma coisa é uma amiga tua te perguntar como tá a tua vida amorosa. Outra coisa é alguém que nem te conhece, né? Então, simplesmente parem, por favor. Eu falo que a minha mãe, pra mim, deu um novo significado da palavra amor, assim. Eu não imaginava que ela me amava tanto assim, porque eu sei o quanto pra ela, a crença, o que ela acreditava. Eu jamais imaginei que ia permitir que ela tratasse a minha namorada da forma que ela trata hoje em dia. Agora, em agosto, eu fui pro Brasil com a minha namorada, elas se conheceram pela primeira vez e foi incrível. As duas ficaram muito amigas, muito próximas. Eu lembro que eu tava conversando com ela sobre, eu e a Lina, a gente faz isso, ela faz isso pra mim, não sei o quê, é mó legal. E ela teve um momento que eu estava na Paulista, ela olhou e falou assim, caramba, se todos os casais fossem como vocês. E na hora que ela falou isso, eu falei, gente, mentira que minha mãe falou isso, sabe? Acho que foi quando eu comecei a perceber que ela tá me vendo como um casal. Não vendo mais como, são duas meninas. Peraí, tá errado. E assim, por mais que a gente fale que, a opinião dos outros não importa e tal, a opinião de quem a gente ama sempre vai importar. Sempre vai importar. Se a tua mãe não te aceitasse, isso ia ser um peso, provavelmente, pro resto da tua vida. Tu ia viver com certeza. Um rancor, né? E uma acontece, mágoa. né? Acontece muito. Eu acho que é muito essa questão do tempo que depende pra cada pessoa. E minha mãe levou um tempo, né? Agora eu tô com 28 anos, eu saí do armário, eu tinha 24 anos. Então, passaram-se 4 anos que muita coisa aconteceu, até porque eu terminei com a minha ex, que foi algo muito difícil na minha vida, mas que foi muito interessante nesse aspecto, porque minha mãe me viu tão mal, tão triste quando eu terminei, que agora que eu tô feliz no outro relacionamento, ela tá tão feliz que eu tô feliz, que parece que acabou essa parte de, ela é lésbica, a questão, ela tá feliz, é isso que importa. Mas existe ainda muitas famílias que muitas pessoas que demoram muito tempo, né, infelizmente, pra isso acontecer. Sempre que eu falo, eu olho pra a reação da pessoa, que eu falo, a minha namorada, eu tava almoçando esses dias, e a minha colega de trabalho perguntou, quem fez seu almoço? E tinha sido minha namorada. E eu falei, minha namorada, mas eu já fiquei olhando pra ver a reação, sabe? E é um saco também, porque nos Estados Unidos é girlfriend, né? Então as pessoas não quer dizer... As pessoas ficam, você quer dizer namorada ou você quer dizer amiga menina? Então tem que, às vezes, explicar. E essa menina foi numa boa, que legal, parece gostosa essa comida, ela é chefe, alguma coisa. Eu falei, não, foi super de boa. E aí, na minha faculdade, recentemente também eu contei pra uma menina e ela perguntou, ela falou, tipo... Girlfriend, amiga ou namorada? E é engraçado porque ela tem 20 anos, então eu nem imaginei que ela fosse perguntar isso. Aí eu falei, não, namorada. Ela, nossa, não sabia. E aí, toda vez que alguém fala isso, é engraçado, assim, nossa, não sabia. A reação das pessoas é muito interessante o quanto pode me afetar, sabe? Que se a pessoa é lésbica ou gay, tem que estar claramente no estereótipo. E não ficar tipo, nossa, mas como assim você não parece? Porque por mais que, sei lá, seja algo tranquilo, às vezes machuca a gente de ficar, tipo... Sim. Esse teu primeiro relacionamento que acabou, foi um relacionamento longo que quebrou vários paradigmas na tua vida, né? Tu se assumiu e tudo mais, teve um relacionamento de verdade. E vocês praticamente foram casadas porque vocês moraram juntas. Sim. E esse relacionamento teve um fim há 2 anos. Você me acolheu na sua casa. Sim. E eu queria, assim, que tu falasse. Como eu falei, vocês moraram juntas, vocês eram praticamente casadas, né? Como foi, assim, tu tinha essa pessoa na tua vida, que tu tinha planos, né? Morando fora, estando longe da família. Como foi passar por isso?
É muito interessante, porque conforme o tempo vai passando, eu vou vendo de várias maneiras diferentes, né? Agora já faz 2 anos, então eu consigo olhar pra trás com muito mais leveza e não sentir a dor que eu sentia se você me perguntasse 2 semanas depois, e quando eu tava, não vou conseguir viver. A gente morou juntos por 3 anos, então eu sou muito dona de casa. Não dona de casa, mas eu amo, assim, a minha casinha, eu adoro limpar a casa, cozinhar as coisas. Então a gente criou um ambiente, uma casa, que pra mim tinha se tornado um lar nos Estados Unidos e em Nova York. Isso foi muito difícil, imaginar isso não existir mais. Eu ter um recomeço, na verdade, em Nova York, que acabou sendo um recomeço em várias áreas da minha vida, até na parte profissional mesmo. Mas uma das coisas bem legais de Nova York, eu acho isso, te dá muita oportunidade de recomeçar de novo. Tem muitas oportunidades de fazer outras coisas pra trabalhar, de ganhar grana, de opção de onde morar. Então, acho que foi mais um desafio emocional, assim, de caramba, vou ter que fazer isso, e pareceu muito difícil. E tipo, agora eu tô por mim mesma. Acho que me ajudou muito ter um sistema de amigos muito legal ao meu redor, incluindo você, que eu fiquei morando na sua casa. Isso acho que me ajudou bastante, sabe? Acho que eu nunca me senti completamente sozinha. Ainda bem que com o tempo as coisas vão melhorando, você vai, né? Porque no final acho que o relacionamento já não tava dando certo. Mas acho que era mais esse medo de ter que passar por tudo isso sozinha do que pensar no relacionamento acabar. E aí, hoje em dia eu olho pra trás e falo, caramba, ainda graças a Deus eu tive coragem de fazer isso, porque não tava sendo saudável mais, eu não tava sendo eu mesma, eu não tava buscando as minhas coisas. A maior parte da tua vida em Nova York até então havia sido com ela, Exatamente, né? Quem era a Raquel em Nova York sozinha? Então acabou sendo um processo de descobertas, muito doloroso. Mas eu pergunto porque uma separação, a gente já sabe, um término de relacionamento já é difícil. E aí eu fico pensando, assim, né? Tá em outro país, longe da tua família, que é o teu suporte, pra poder, penso muito a casa da mãe, né? Não tem a casa da mãe. Exatamente. Vai pra casa da mãe. Tipo, tu ficou literalmente na rua de um dia pro outro. Às vezes a gente consegue entender os motivos que fazem as pessoas continuarem em relacionamentos que não dão certo. Abusivos. Às vezes a gente julga, e óbvio, eu não estou falando que é pra pessoa continuar no relacionamento, não está certo, mas é tanta coisa envolvida que é natural se ter medo, né? Do depois. Mas o que vai acontecer comigo? Hoje a Raquel está super bem com uma nova namorada, né? E tá Aquela vida de sapatão, né? Que sapatão adora namorar. A tua atual namorada, ela mora em Los Angeles. Como faz pra administrar um relacionamento à distância em outro país? Dá uma dica aí. Ela é decoradora. Ela tem projetos em LA e aqui, mas a empresa dela é realmente em LA. Então ela tem um projeto muito grande agora em Nova York. Então ela consegue vir pra cá a trabalho, o que é ótimo. Então não é só aquela coisa de, eu vou ter que te visitar. Não que vou ter que te visitar, mas assim, é caro, né? Ter que pagar passagem, ficar indo pra um lugar e pro outro. Então tem esse outro motivo. Por eu ter saído daquele relacionamento também de tanto tempo, que a gente também era muito juntas, e aí ter ficado sozinha acabou sendo bom pra mim, porque agora eu tenho a distância, eu tenho tempo pra mim e tempo juntas. Mas eu já tô querendo muito ficar num lugar só, assim. Já tô cansada no relacionamento à distância é difícil. Mesmo sendo LA e Nova York, né? Que são duas cidades incríveis. Eu queria que tu falasse, depois disso que tu passou com o término do teu relacionamento e tu falou que avaliou várias coisas na tua vida, eu queria que tu contasse, assim, o que a Raquel aprendeu? Eu aprendi muita coisa. Acho que uma das coisas eu tinha perdido muito de mim mesma, muito pra agradar a outra pessoa. Não, mas eu não gosto de sair todo final de semana, mas eu vou sair todo final de semana pra te fazer feliz, ou porque você deixa de ser você, né? Então nem faz sentido mais. Então acho que logo que eu terminei, acho que foi isso também. Eu nem sabia ser eu mesma sem a minha ex. Então foi muito de me encontrar. Então acho que essa de não deixar das suas vontades passarem. E pra mim, eu sou uma pessoa muito difícil de me comunicar. E hoje eu aprendi a fazer isso no meu relacionamento atual. De tipo, se eu não gosto de alguma coisa, se eu não quero alguma coisa, chegar e falar, poxa, não gostei disso, não quero isso. O que eu falei que tocou na minha parte profissional é porque com a minha mudança eu percebi o quanto de coisas que eu tinha, porque os Estados Unidos é um país muito consumista. Tinha muita coisa, e na hora da mudança, isso foi muito difícil. Até porque eu provavelmente ter que alugar um quarto, então eu não ia ter um apartamento inteiro pra guardar tudo. E eu comecei a reavaliar isso. Será que realmente eu preciso ter isso tudo pra estar feliz? É muito fácil você comprar as coisas porque tá barato, e aí isso levou pra minha carreira em moda, de que você não precisa talvez de tantas roupas, e comecei a avaliar mais coisas sobre sustentabilidade.
E no fim, é isso que tu tá estudando também hoje na faculdade, né? Isso, eu tô meio obcecada pelo assunto, acho super mega interessante. Principalmente no trabalho social, em relação à moda, né? Porque tem muitas pessoas que não estão sendo pagas o que deveriam ser pagas. E a forma que as roupas são feitas não é legal pro meio ambiente e para as pessoas que trabalham na indústria. Eu queria saber se tu tem alguma coisa pra falar, não sei, pra alguém que tá escutando, que talvez tá encarando as mesmas questões que tu encarou, de sair do armário. Para todas as coisas que eu falei, de tanto de me morar fora, de sair do armário, de sair de um relacionamento que não tá dando certo, é o que eu falei que eu aprendi, de não deixar de ser você mesmo, de se ouvir. Você ter orgulho disso e correr atrás de quem você é, dos seus sonhos, do que você quer fazer. Sair do armário é realmente algo muito difícil, porque envolve família e pessoas que a gente ama, mas não vale a pena a gente ficar se escondendo e sofrendo. E hoje eu recebo tanta mensagem legal de pessoas que, poxa, eu vi a sua história e queria mais coragem. Sim, e a vida é uma só, né? A vida é uma só. A Raquel também atua na área de moda, né? Ela tá fazendo faculdade, agora ela tá fazendo um estágio. E ela tinha me falado que tem um monte de coisa pra compartilhar sobre isso. Então mandem perguntas em relação a tudo. Como é estudar aqui, trabalhar na área. Eu trabalho com styling também. Perguntas que tiver dúvidas, mandem pra Laura. O Instagram dela é Raquel Paiva Blog, tudo junto. Obrigada novamente, Raquel, adorei. Obrigada, amiga. Então é isso, gente. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau! Tchau!